Queridos irmãos, queridas irmãs, agora dando sequência no vídeo 253. Muitas pessoas dando sequência, muitas pessoas podem pensar assim, Luiz Antônio pirou de vez agora. Mas quem pensa assim, tá com toda razão, tem todo direito de pensar dessa forma. Mas quem já leu o livro Cartas de uma Morta, de Francisco Cândido Xavier, escrito pela sua mãe, Maria João de Deus. Cartas de uma Morta, Espírito Maria João de Deus, médio Francisco Cândido Xavier. Vão encontrar boa parte do que eu estou dizendo lá. A respeito das cores dos mares, mares suspensos, oceanos suspensos, as cores dos oceanos e muitas outras coisas. As flores nesses mundos. Não existe na Terra nada que se assemelha às flores nesses mundos celestes. E saber nós que um dia iremos para lá. Olha só para você ver que maravilha. Que magnífico. Não é? Que esplendor saber que nós um dia iremos para esses lugares. Mas são mundos, né? Magníficos. São mundos que nós não conseguimos. Nós temos assim uma leve intuição, uma leve noção. Porque nós associamos a mundos que nós conhecemos e, fazemos aquele jogo. Bom, se é assim, lá pode ser quase que... Não, mas está além da nossa imaginação. As flores nesses mundos, o perfume dessas flores, as matas, a água. Será que a água nesses mundos ela contém a mesma composição que na Terra, H2O? Será que esses mundos eles têm também oxigênio como existe na Terra? Até onde nós conhecemos, oxigênio, só a Terra é que tem. Pulmões, só os seres que vivem na Terra é que possuem. Olha só para você ver. O corpo físico dos terráqueos ainda estão em processo de evolução. O corpo físico ainda não está pronto. Espíritos de escola, espíritos de nível muito elevado, não são perfeitos e puros não, então, estão abaixo. E muito abaixo de Nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Nosso Senhor Jesus Cristo está acima desses espíritos que nós estamos falando. Esses espíritos não podem reencarnar ainda no plano Terra. Por quê? Porque o corpo físico atual ainda não suporta, não é adequado ao nível deles. Se eles reencarnam atualmente, eles é como uma bomba atômica. Implode o organismo da mulher
e aquele organismo físico que foi preparado para ele. Então, sabendo a providência divina isso, esses espíritos não reencarnam na Terra tão cedo, só daqui uns 15, 20 bilhões de anos para esses seres nascer na Terra. Então, olha só para você ver. Tão diferentes são as belezas naturais dos mundos, que longe estamos de as conhecer. Sim, os espíritos são sensíveis a essas belezas. Você entendeu? De acordo com as aptidões que tenham para as apreciar e compreender. Você entendeu agora o que eu disse no outro vídeo, principalmente? Que só espíritos puros e espíritos perfeitos que conseguem compreender Deus, que conseguem compreender a magnificência da natureza de Deus, é que conseguem, que são detentores desse atributo da sensibilidade, para se deslumbrar-se com a magnificência, com o esplendor divino. Seria mais ou menos assim, só para fantasiar só. Gente, pensa bem assim, ó. Você está num lugar assim e você tá numa pindaíba. Pindaíba é um termo que usa na Terra, né? Você tá na pindaíba danada. E você fala assim, meu Deus do céu, mas eu não tenho nem o fundo da carteira mais. Porque você abre a carteira, ela tá rasgada. Nem o fundo da carteira você tem mais. Esse dinheiro não tem, imagina, não tem nem o fundo da carteira. Tá ruim mesmo, né? Aí você pensa assim, eu vou me suicidar. Você vai se suicidar? Vou. Mas você não encontra, você não tem dinheiro para comprar uma corda. Você não tem dinheiro para comprar um revólver. Você não acha uma árvore alta para você subir e pular de ponta cabeça. Você não acha um precipício para você se jogar. Só, meu Deus, mas eu tô azarado mesmo, hein? Nem me suicidar eu posso. Aí você está sentado assim, num lugar assim, no meio, assim, um lugar meio deserto. E de repente, você escuta um barulho que vem de baixo para cima. Aí você fala, que é isso? Que barulho é esse? É terremoto? Se for terremoto, pelo menos eu morro aqui agora, porque eu já não tenho dinheiro, não tive como me suicidar, então pelo menos eu morro aqui. De repente, gente, brota uma mina. Em vez de ser água, no lugar da água, começa a sair quilos e quilos e quilos e toneladas de pedras preciosas, de tudo quanto é espécie, lapidadas, para acabar de completar. E você fica ali, em cima daquele monte de pedras preciosas, pasmo, e você dá abraçada, você nada naquelas pedras preciosas. Isso é tudo psicologia. Diamante entra para sua boca e você engole diamante, esmeralda, safira.
Meu Deus, que é pedra? Aí aparece alguém e fala para você se é tudo seu. Tudo meu é. Só que para possuí-las você tem que merecer. Uai, mas mineiro também, né? Ele é mineiro. Uai, mas se brotou embaixo dos meus pés, não é minha? Não. Você tem que fazer por merecer. Então você vai ter que se resignar. E depois você. Então, você. Isso é magnificência da natureza. Isso é o esplendor. Isso é tudo que existe. Então, se você quiser, você pode. Mas você tem que conquistar. Então, todos nós desfrutaremos um dia desses orbes, desses planetas, dessas moradias, desses mundos que ainda não são residências de espíritos puros e perfeitos. Se não são ainda, imagine a residência desses espíritos puros e perfeitos, gente. Imagine só. Não, isso não é residência desses perfeita, não. Isso é residência nossa ainda que nos aguarda, que nos espera, mas que lá são habitados e que lá existem seres já vivendo lá naquelas condições. Existe. Então, sim, os espíritos são sensíveis a essa beleza, de acordo com as aptidões que tenham para as apreciar e compreender. Então, como nós já havíamos dito, os espíritos primitivos, os espíritos inferiores, eles ainda não possuem essa sensibilidade. Eles não possuem essa compreensão da magnificência, da natureza, das leis divina. Eles ainda não possuem. Eles não conseguem. Por isso, vivem cometendo deslizes. Por isso, vivem optando constantemente pela porta larga. Por isso. Porque dizer assim, eu sou espírita, é fácil. Dizer é fácil. Mas o que eu tenho a dizer a você é que não basta dizer eu sou espírita. Você tem que honrar esse nome. Porque espírita não é para quem quer. Espírita é para quem aguenta. Reforma, transformação moral, mudança de hábito, de comportamento e de atitude. Ah, mas nós nesse nível que nos encontramos, Deus há de nos perdoar, né? Não é Deus que nos perdoa também, viu? Deus nunca perdoou ninguém e nunca vai perdoar ninguém.
nós somos os nossos juízes, nós somos os nossos delegados, nós é que nos julgamos, nós é que retardamos o nosso progresso, nós é que avançamos no progresso, na estrada evolutiva. Deus não tem nada a ver com isso. As pessoas precisam tirar esse dogma da ignorância da cabeça, trazido de outras religiões. Até onde vai parar isso? Então, espiritismo é para quem quer, é para quem aguenta. É engraçado que nós vemos muitas pessoas dizendo assim, eu sou espírita de nascença. De acordo com o comportamento e as atitudes da pessoa, parece que a pessoa nem nasceu ainda. Parece que a pessoa ainda se encontra lá no reino animal. Aliás, no reino animal, não, com todo respeito aos animais, né? Parece que ainda se encontra ainda lá nas cavernas, bem primitivo. Porque ele comete atos que os animais não cometem. Quando que um cavalo, seria um equino, mas eu vou usar cavalo. Quando que um cavalo pegaria, essa imagem é drástica agora. Quando que um cavalo pegaria uma ferramenta de corte para cortar as patas, as 4 patas de um cão e depois o solta na beira de uma rodovia. Você entendeu o que eu quis dizer? Um ser humano recentemente no Brasil, não dando por satisfeito em soltar o cachorro próximo a uma rodovia, ainda cortou-lhe as 4 patas do cachorro, para que o cachorro perdesse todo o sangue, né? E morresse. Um cavalo faria isso? Um cavalo pegaria as 4 patas do cachorro e as cortava? Então o ser humano faz coisas. Ah, mas ele faz porque ele é primitivo. Ora, mas eu garanto que um primata lá nas cavernas não faria isso também não. Também não. Então o ser humano está vergonhoso. Então é o que eu disse. Espírita não é para quem quer. Espírita é para quem aguenta essa reforma, essa transformação toda. E olha que em 100% do espírita, uns 3% se salva, 97% passa no vão da peneira. Desses 3%, você tem que socorrer logo, porque também ele consegue passar também no vão da peneira. Mas aí você socorre logo, porque aí você salva esses 3%. Aí desses 3%, menos de 0,5% age corretamente. 2,5% ainda tem aquele ritualzinho ainda, sabe? Aquele ritmo, aquelas coisinhas, entendeu? Então, sequência. Para os espíritos, eu tenho que voltar porque eu não consigo. Tão diferentes são as belezas naturais dos mundos que, longe estamos de as conhecer, sim,
Os espíritos são sensíveis a essas belezas de acordo com as aptidões que tenham para as apreciar e compreender. Agora, sequência. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto que, por assim dizer, apagam as das particularidades. Aí acabou de completar tudo. Acabou de neutralizar nós tudo. Nos neutralizou. Para os espíritos elevados, as belezas de conjunto que, por assim dizer, apagam as das particularidades. Dizer o que agora? Se apagam as das particularidades? Se para os espíritos elevados há belezas de conjunto, que conjuntos são esses, gente? São conjuntos inexplicáveis. A nossa concepção, não adianta nós querermos mergulhar nesse oceano, que até podemos mergulhar nesse oceano. É o que eles estão querendo dizer aqui. Nós até podemos mergulhar nesse oceano, mas como? Visualizando tudo e não tendo como você as descrevê-las, porque você não possui termos suficientes capazes de representá-las. Você está entendendo o que eu quero dizer? Nós não temos termos, nós podemos até mergulhar nessa grandeza. É o que eles estão querendo dizer aqui. Mas por falta de termo, nós ficamos só olhando aquela beleza e a gente mesmo interroga a gente, mas o que significa aquilo ali? Que matéria é essa? Que propriedade é essa? Que fluido é aquele ali? É fluido ou não é fluido? Que essência é essa? Aí chega um espírito perfeito, aí você interroga ele. Amigo, por favor, que significa tudo isso? Aí ele, só para simplificar a história, só para você ver, ele começa a dizer, aquilo ali chama-se isso assim, assim, assim. Você fala, mas eu nunca ouvi falar esse nome. Aquela ali tem esse nome. Aquilo ali tem esse outro nome. Aquilo ali tem esse outro nome. Sei que ele te responde 200 perguntas. Ele te dá 200 nomes. E você não entende nenhum. Que está além da nossa concepção intelectual, da nossa concepção moral, você entendeu? Está além da nossa nomenclatura, está além de tudo. Na Terra não existe termos. Na Terra não existe termos.
capaz de expressar uma propriedade só, um item só. Nós vemos no livro Cartas de uma Morta, de Maria João de Deus, através de Chico Xavier, que a clorofila em Plutão não é como a clorofila da Terra. Nós vemos no livro que os oceanos em Plutão são suspensos. São suspensos. E não só são suspensos, como também são cor-de-rosas e pink. Mas não cor-de-rosa e pink devido à coloração da água, e sim por causa das partículas as quais aqueles oceanos encontram-se. Vamos para o próximo vídeo.